Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do Papo Científico Artístico Literário. Hoje o nosso papo é um sabor todo especial, porque ele vem aqui da casa e vamos hoje falar com quem? Com o Robertão da Transmissão. Vamos conhecer um pouco sua biografia, certo? Daquilo que nós batemos papo sobre Pernambuco e conhecer mais sobre o Robertão da Transmissão. Tudo bem, Robertão? Tudo certo, professor Robson. Grande satisfação estar aqui na frente das câmeras, né? Eu que acompanho, né, o papo desde que ele era papo artístico literário, né? Depois ele cresceu, né? Virou papo científico artístico literário. Ele aborda tanta coisa, né, professor Robson, que nós poderíamos até chamá-lo de papo holístico, né, do EducaPE, já que nós falamos sobre diversos assuntos, né? E estou muito contente de estar aqui, né, na frente das câmeras, professor Robson. E é importante salientar que daqui a pouco vamos explicar porque também é o papo científico. Já vamos conhecer. Mas, Robertão, como foi esse surgimento aqui seu? Professor Robson, nós surgimos nesse contexto da pandemia, né, no sentido de tentar animar um pouco mais as aulas, né? E nesse processo todo, fomos nos envolvendo cada vez mais com o projeto e fomos criando algumas ideias, algumas já estão em curso, né? Como o EducaPE na Estrada, né? Em que nós temos aulas práticas fora do estúdio, tentando associar teoria e prática, e já estamos pensando, professor Robson, em outro sucesso, né? Ou melhor, um projeto que promete ser um grande sucesso, que é o EducaPE Games, né? Que com certeza muito vai abrilhantar, né, a plataforma EducaPE. Nossos estudantes não perdem por esperar. E justamente aqui, com o nosso papo artístico, literário, que também é científico, nós buscamos, não é isso, Robertão? Valorizar isso aí, como vocês veem. Olha aí, Pernambuco. Isso, professor Robson, extremamente importante. Eu não diria nem resgate esse diálogo com os valores e as grandezas pernambucanas dos mais diversos segmentos. E é importante salientar mais uma vez o seguinte, quando falo em Pernambuco, aí tem a bandeira de Pernambuco e há uma menção a Recife. Mas não é só Recife, é Pernambuco, como nós falamos, do cais ao sertão. E é isso aí, vamos conhecer um pouco mais sobre Pernambuco, não é isso? Exatamente, professor Robson. Vamos fazer um retrospecto, na verdade, de tudo que nós já falamos aqui, né, no papo. Mas, Robertão, veja só aqui, justamente eu trago aqui para abrilhantar um pouco. Veja só esse slide, Pernambuco, imortal, imortal. Quando a gente pensa justamente essa questão desse papo artístico, literário e também científico, é valorizar o que é nosso, mostrar ao nosso estudante pernambucano os valores da terra. Isso, professor Robson. E ao lembrar isso, professor Robson, a gente já remete também a um dos programas, né, apresentados aqui no Papo, que foi justamente sobre o hino de Pernambuco, né? Programa esse que contou, além, obviamente, de sua presença, da presença do professor Diógenes Américo e da presença também do professor Jamerson Marcelino, né? Também aqui um dos membros participantes, né, desse projeto. E é importante lembrar que quando nós falamos do papo artístico, literário e também científico, nós temos vários professores que foram mentores, certo, desse projeto, que é levar para você, estudante, justamente esse conhecimento pernambucano. Os professores da GEPAF, não é isso? É importante salientar. Poderia falar da professora Sônia Magali, da professora Maria Lúcia Cavalcante. Quem mais, professor Robson? O professor Jamerson, Samuel, professor Ricardo, certo? Professora Carlas. Isso. E também professores como a professora Carlas e o professor Ricardo, que não estão mais na GEPAF, mas fizeram parte e aqui chegaram e abrilhantaram, sempre com temas nossos. Mas como diria o gerente, né, a professora Shirley Malta, né? Uma vez GEPAF, professor Robson, sempre GEPAF, e aqui no EducaPE a gente sabe disso. Ô Robertão, justamente essa questão sobre a cultura pernambucana, certo? Aqui nós temos aí um pouco desse retrospecto, mas o que seria a cultura pernambucana? Como há na tela? A cultura de Pernambuco é uma das culturas mais ativas, ricas e diversificadas do Brasil. Sua base é luso-brasileira, com influências africana, indígena, judaica e holandesa. Trata-se de uma cultura bastante particular e típica, mas extremamente variada, constituindo um dos pilares da cultura brasileira. É um mosaico, né, Pernambuco, né? Sempre um mosaico riquíssimo a descobrir, professor Robson. E justamente, Robertão, a gente está trabalhando isso aqui, esse retrospecto, só para lembrar, como há na tela, nós falamos, por exemplo, a influência africana e indígena, houve o maracatu que nós debatemos,
certo? A influência judaica, holandesa, nós falamos sobre a arquitetura do Recife, a religiosidade do Recife. Interessante que quando nós iniciamos esse papo artístico literário, muitas vezes nós pensávamos, será que vai se esgotar o assunto? Quanto mais a gente entrou, mais nós vimos a questão de valorizar Pernambuco, mostrar Pernambuco ao nosso estudante. Isso, como nós temos falado antes, é um imenso mosaico, né? Então, quanto mais a gente aborda, mais percebemos que há coisas para serem abordadas, né? Cientistas, musicistas, escritoras, poetisas, né? Bens materiais, bens imateriais, enfim. Parece, professor Robson, que Pernambuco é um manancial infinito de conhecimento. É por isso que a gente abriu com Pernambuco imortal, imortal. E algo importante, quando você falou da questão, Robertão, do patrimônio, também até da alimentação, do bolo de rolo, nós debatemos aqui. Exatamente, professor Robson, né? Falar de bolo de rolo, Pernambuco. Essa importante iguaria pernambucana, né? Que surgiu, professor Robson, inclusive existem algumas discussões, né, sobre o bolo de rolo. A gente até poderia depois, eu posso sugerir, né, como membro da equipe do Educa-PE, um papo artístico sobre o bolo colchão de noiva, que alguns dizem que é a matriz do nosso bolo de rolo. É isso aí, é importante. Sobre isso a gente até manda um abraço para os nossos colegas de Pesqueira, porque parece que foi lá em Pesqueira que essa receita, né, do bolo colchão de noiva se desenvolveu. E também mando um abraço ao professor Evaldo Gomes, ele que é de Paulista, que também falou sobre Gilberto Freire, a obra Açúcar. E é importante também lembrar que agora esse teor científico, quando nós aqui falarmos de científico, é um papo científico, porque, Robertão, nós debatemos também sobre a gripe espanhola com o professor Alexandre. Alexandre Caetano, né, por história, isso. A questão do açúcar e a cárie com o professor Ridelson. Olha aí o teor científico. Científico e interdisciplinar, né, professor Robson? Porque eu lembro bem, eu estava aí acompanhando aí nos bastidores, que o professor Ridelson ele fez uma associação entre a nossa culinária e as questões dentárias, né? Como conciliar, né, a gostosura da nossa culinária, né, os sabores irresistíveis, com a saúde dos dentes. Né? Mas aqui nós temos justamente, olha aí na tela, o Educa-PE, o Robertão da transmissão. Mais uma vez, Robertão, fazendo essa síntese, como surge, certo, a necessidade desse Robertão, né? O Robertão ele surge nessa necessidade justamente, como nós já dissemos, professor Robson, de descontrair, né? Quebrar o gelo, o distanciamento aparente que existe nas aulas remotas, nesse sentido de provar que isso aqui é uma coisa viva, calorosa e que nossos alunos, né, eles são parte essencial disso e que a gente se preocupa não só com a aprendizagem, mas com o estado de espírito deles, com o humor com o qual eles recebem essas informações que são construídas aqui. E é importante também lembrar, solicitar que você, estudante, acompanhe o nosso Instagram do Robertão da Transmissão, do Educa-PE, entre no nosso AVA, na plataforma, conheça os componentes, lá vocês vão conhecer o que é as aulas, professores, exercícios, etc. Conhecer Pernambuco, certo? Em especial. Então aí o Robertão surge nesse contexto, aliviar o peso da Covid, não foi isso? Exatamente, professor Robson. Era importante, né, que a gente visse, a gente olhasse para o Educa-PE, para o papo artístico, né, com um sentido de leveza, não só conhecimento, aprendizagem, mas com um sentido de humor, uma espécie de bálsamo nesse momento tão difícil, né, que nós, graças a Deus, estamos superando. E na tela nós temos aqui um pouco, não é? Olha aí, em 2021 discutimos no papo científico, artístico, literário, o quê? Sobre romance, poesia, teatro, música, alimentação, assombrações, história, saúde, patrimônio material e imaterial do nosso estado, ou seja, a riqueza infinita de Pernambuco, professor. Do cais ao sertão. E não só Recife, também as cidades circunvizinhas, como no sertão, o agreste, tanta coisa temos para falar. Isso, professor Robson. E assim, fiquem certos, caros alunos, fiquem certos disso. Não só vocês aprendem, nós da produção aprendemos muito, né, com essas aulas da plataforma Educa-PE em geral e do papo científico, artístico, literário em particular. Essa cena aí, essa imagem, vê bem aí a questão cultural do nosso estado, a riqueza cultural. Olha aí o emblema também, brasão de Pernambuco, lembrar a nossa cultura, o nosso carnaval, que infelizmente, né, neste ano ainda não será realizado como queríamos, né? Mas temos certeza que em breve estaremos de novo fazendo o melhor carnaval do Brasil.
E também lembrar, com essa imagem que vai lembrar o carnaval, lembra do professor Álvaro Melo, que esteve aqui e falou sobre o carnaval. Grande estudioso do carnaval, né? Professor de história, né? E um historiador do carnaval pernambucano. O carnaval, ele falou também do Clube das Pais, das agremiações de Pernambuco, tá certo? Então vamos ver aqui, olha aí, nomes de Pernambuco. Isso, professor Robson, temos aí muita gente importante, né? A maioria deles, inclusive, já passou aqui pelo Papo Científico Artístico Literário, né? Poeta Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Carlos Pena Filho, Joaquim Cardoso, Mauro Mota e alguns que estão aí que devem futuramente, né, serem contemplados, né? Jaci Bezerra, Alberto da Cunha Melo, Tereza Tenório, Cida Pedrosa, Lucila Nogueira, professor César Leal, né? Que foi durante muitos anos professor de teoria literária da Universidade Federal de Pernambuco, cearense de nascimento, mas pernambucano de coração, né? Então, a Celina de Holanda também, muito ligada à geração de 65. Então, assim, esses são nomes que com certeza estarão aqui no papo, né? E nós da produção vamos ter muita satisfação de assistir essas aulas, professor Robson. Aí veja só, papo literário, papo científico, certo? Então os bens materiais, olha algo importante para o nosso estudante conhecer. Isso, a Academia Pernambucana de Letras, localizada ali na Rui Barbosa, né, professor Robson? Importante. Um templo do saber, né? Um templo do saber e do cultivo das letras em nosso estado. E também temos, e essa imagem aqui? Essa imagem aí, professor Robson, ela é realmente, eu diria que uma das imagens mais instigantes, né, do papo artístico, bolo de rolo, né? Essa iguaria tipicamente pernambucana, né, que faz a delícia de todos nós. Isso, algumas, só para apresentar aqui, uma pequena tabela ao nosso estudante de algumas aulas, alguns papos que foram apresentados aqui, certo? Nós temos quem poder, por favor, olhar para aqui os nossos slides. Foram alguns professores, alguns temas. Um abraço a todos os professores, certo? Também saliento a importância da valorização da mulher, não é isso? Exato. A Luzilar, a professora Luzilar, que também foi registrada aqui. Uma estudiosa da literatura feminina no estado de Pernambuco, não é isso, professor Robson? A Clarice Lispector também. Exatamente, né? Que embora não tenha nascido no Brasil, né? Se dizia pernambucana porque foi aqui que ela colocou os pés no chão pela primeira vez. E, professor, algumas aulas. Vamos ver aqui algum. Eu lembro bem dessa aula, professor Robson. O senhor, né, o professor Diógenes Américo, à sua direita, e o professor Jamerson Marcelino, né, à sua esquerda. O professor Diógenes Américo, na verdade, era o convidado, né, para falar sobre assombrações no Recife Velho. Houve uma participação especial do professor Jamerson Marcelino e o senhor, como sempre, né, conduzindo com grande informação e leveza, né, essa conversa. E é importante lembrar que o professor Jamerson, manda um abraço para ele, ele é um dos idealizadores do papo aqui, tá certo? Então vamos lá, olha, literatura e assombrações, e aqui nós temos um outro, não é isso? Isso, professor Samuel Lira. Se eu não me engano, professor Robson, seu colega na GEPAF, não é isso? Ele é da GEPAF e ele falou aqui também sobre as academias. Isso aí ele falou da Academia de Camaragibe, da Academia de Moreno, falamos um pouco também da de Recife. Então conhecer, olha aí a força do Nordeste, a força de Pernambuco. Vamos adiante. Olha, o professor Jamerson falando sobre... Mauro Mota, né? Mais uma participação aí do professor Jamerson falando desse importante poeta, cronista e jornalista pernambucano, né? Um abraço a Nazaré da Mata. Isso. Os canaviais, isso. Não podemos esquecer. Isso. Olha aí a força. E terra do maracatu também, né, professor? Terra do maracatu. É importante lembrar isso também. Ô Robertão, é importante observar essa riqueza pernambucana. É por isso que nós estamos falando, não é só Recife, é Pernambuco, certo? Olha aí, porque papo científico também. Científico com a saúde, né? Na tela podemos ver aí, professor Ridelson falando sobre, olha aí. Saúde bucal e culinária pernambucana, associando essas duas coisas extremamente importantes. Saúde bucal e a culinária, a questão dos dentes. Exatamente. É justamente o pernambucano que gosta tanto de açúcar e também para a preservação aí dos dentes. E aqui nós temos o professor Paulo Bispo, que veio no ano passado falar sobre as revoluções pernambucanas, né? As revoluções libertárias, né? Recife, inclusive, chamada por isso de noiva da Revolução. Né? E lembrar no próximo mês de março, né? Aniversário, né? Exatamente. Da Revolução. Então é importante, olha aí a questão de Pernambuco, a luta. Por isso que é Leão do Norte,
Pernambuco não é Leão do Norte. E vamos adiante. Olha aí, já nesse slide aqui, nós lembramos bem a questão do maracatu, que é a professora Carlas, não é isso? Isso, Robson. Eu me lembro bem dessa aula. A professora Carlas, ela deu um show de simpatia, competência e informação, né, sobre o maracatu e do ponto de vista, professor Robson, de alguém que não é exatamente uma estudiosa da coisa. É alguém que conhece muito porque participa dos grupos. Ela é uma brincante. Inclusive, esse termo brincante, professor Robson, nós da produção, né, nós aprendemos numa aula do papo, quando ainda era papo artístico literário apenas, sobre ciranda, né? Então, foi mais um ganho de conhecimento promovido, né, aqui pelo papo. E também gostaria de salientar essa questão multidisciplinar, certo, que o papo tem, porque a professora Carlas, ela é da área de exatas, certo? E ela é uma brincante. Veja só essa relação entre as exatas, a questão da área das humanas. Então é importante. Então vamos lá, olha aí a cultura de Pernambuco. E temos aqui a questão social. Isso, professora Sônia Magalina, isso, professor? É isso. Professora de Geografia da GEPAF, também sua colega de gerência, e acredito aí, pelo título do livro ali, ela foi uma aula show espetacular, uma das aulas de maior repercussão, né? Nós ficamos acompanhando o número de likes, assim, né? Viralizou essa aula, né, sobre o grande Josué de Castro, conduzida pela grande professora Magalina e o grande professor Robson Anselmo. E essa questão da geografia da fome que ela falou, olha aí essa questão, mais uma vez, aí seria um papo sociológico, certo? Científico sociológico. Então, como o Robertão acabou de falar, justamente, é essa questão holística do papo, né? Essa riqueza que o papo tem. Professor Franklin, né, professor Robson, professor da Escola Heróis da Restauração, né, que abordou a questão das artes plásticas em Pernambuco, né? Outra aula extremamente esclarecedora, professor Robson. Eu achei interessante quando o professor Franklin falou, certo, que Abelardo da Hora, esse escultor, ele faz poesia da pedra, certo? A poesia. Aí justamente nesta aula, neste papo, nós paramos e refletimos sobre o conceito de poesia, certo? Que não está só no poema. Exatamente, professor. Transcende e vai para outras formas, né? E aqui nós temos o Robertão da Transmissão. Isso, pessoal. Nos acompanhe aí em nosso Instagram, né? @Robertão da Transmissão, que com certeza vem aí novidades que vão agradar muito vocês, né? E também, antes da despedida, eu gostaria de falar a vocês justamente que muitos outros professores aqui estiveram, certo? Muitos outros temas. Acompanhe todas essas aulas, estão hospedados. Não é, Robertão? Exatamente. Vou lembrar de um professor aqui, professor Robson, que veio muitas vezes a brilhantar esse papo com o senhor e outros colegas, que é o professor Rivaldo Dantas. Um grande abraço para o Rivaldo Dantas. Nós aprendemos muito com ele, com certeza. E é isso aí, então, deixo para vocês a seguinte mensagem. Continuem aqui conosco e veja aí o que Robertão está dizendo. Ele que é misterioso. E um abraço a toda a equipe do EducaPE, toda a equipe, certo? Então, força e luta para todos vocês estudantes. Robertão? Um forte abraço a todos e eu gostei muito de ficar na frente das câmeras, acho que vou tentar outras vezes. Um forte abraço.